Oi, gente, tudo bem? Nós somos o Panela Sistêmica, 4 amigos que se uniram para disseminar o conhecimento sistêmico para o maior número de pessoas possíveis. A nossa intenção genuína é fazer a diferença na vida de vocês. Espero que todos estejam bem, é uma honra tê-los conosco, nos acompanhando em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no YouTube e no Spotify. Vamos lá. Hoje o nosso tema é um tema que todo mundo já passou por isso. Tem gente que tá nisso faz tempo. E sim, a gente vai falar sobre procrastinação. Essa coisinha que ninguém entende às vezes mais briga com ela do que toma uma atitude. Bom, enfim, Ronaldo, nosso querido Ronaldo, vai começar falando sobre a procrastinação. Você vê, até procrastinei para começar a falar da procrastinação. Obrigado, Débora. Olá, Cris, olá, Rei, olá a todos vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Se vocês estão aqui, tudo jóia. Bom, na verdade, todo mundo procrastina e procrastinar é muito bom quando a gente faz isso conscientemente, intencionalmente. Porque para você estar aqui nos ouvindo em estado de presença, com certeza você teve que procrastinar outras coisas. Você escolheu deixar de fazer outras coisas para fazer isso, assistir. Assim como nós escolhemos estar aqui de corpo e alma, totalmente presente. E para isso a gente teve que procrastinar outros a fazer. Isso não é ruim. O problema é quando a gente procrastina de forma não totalmente consciente, faz escolhas erradas e depois fica aí atropelado. Aquele prazo que fica para a última hora, aquela, a, a, aquele regime que sempre fica para a próxima segunda, aquele curso que você faz um tempo que você queria fazer, mas você fica sempre postergando e por aí vai. Né? Aquele projeto que você vai começar, aí se torna um pouco ruim. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente deixa em cima da hora, de forma não tão boa, a gente vai lá e dá conta. O problema é que tem certos projetos na vida que isso não vai dar certo. Como, por exemplo, um relatório, às vezes você faz na véspera e sai até bem feito. Por sorte ou por competência, até dá certo. Mas será que sempre vai dar certo? Aí que está a armadilha. Se você vai procrastinar um concurso, por exemplo, deixa para estudar na véspera do concurso, muito provavelmente você não vai ser aprovado. Você procrastina aquilo que você precisa fazer e você sabe que precisa fazer para abrir uma empresa, não vai dar certo. Aí está a diferença. Então, às vezes, a gente faz isso por escolhas, né? Aí, de fazer algo mais gostoso agora e deixar esse algo para a última hora. Às vezes, a gente faz isso porque a gente está no ciclo do medo. Né? E isso aí vai ser um tema para uma outra oportunidade aí lá no nosso perfil. E uma terceira hipótese é quando a gente está preso em alguns emaranhados, alguns movimentos sistemas que acontecem, que faz com que você, mesmo sabendo que você tem o que fazer, o que deve ser feito, e sabendo a importância disso, mesmo assim você não faz. Esse é o nosso tema aqui, essa é a nossa contribuição que quero trazer para depois as meninas aprofundarem. Ronaldo, mas como assim? Eu me propus a fazer algo, eu escolhi isso, e aí eu não faço, pode ter algo por trás disso? Pode, são vários movimentos que podem acontecer. Vamos pegar aqui, eu quero, para a gente começar, a Débora caiu, mas ela vai voltar já já, tá? A gente não vai parar, a gente vai continuar, a gente não vai procrastinar por causa disso. Ela volta, ela conhece o conteúdo e ela dá a contribuição. Bom, qual que seria um primeiro movimento que pode acontecer? Tá? Vou trazer alguns exemplos, depois a gente vai explorar. O primeiro deles, que a gente pode pensar assim, é no sentido de você não tomar pai e mãe. Mas o que seria esse não tomar pai e mãe? Ou que você está querendo dizer? Ou o que é isso? Né? Vocês já falaram isso, mas repete, por favor. É você não olhar para o pai e para a mãe com aquela gratidão de ter recebido deles a vida. E muitas vezes, você, além de não tomar, você olha com crítica.
para que o pai. Você começa a criticar certos comportamentos. E quando você se vê, você está repetindo justamente, porque quando você critica, você exclui. E você é 50% pai, 50% mãe. Se você exclui, critica um deles, nega um deles, você está negando parte de você. E quando você não está inteiro, nega parte de você, você não tem força para fazer as coisas. Faz sentido, gente? Você perde essa força que te impulsiona a realizar. E você começa várias coisas e não termina. Ou às vezes você quer se identificar com o destino do seu pai ou da sua mãe. Você começa a se auto-sabotar e uma das melhores maneiras para se auto-sabotar é procrastinar. Então, por lealdade, para não superar o destino dos seus pais, para não ser maior que eles, entre aspas, não ter o sucesso que eles não tiveram por algum motivo, você se auto-sabota e faz isso da melhor maneira, que é procrastinando aquilo que deve ser feito. E aí, para não se sentir diferente do grupo, nossa, eu dei certo, eu vou ser diferente, e não perder, entre aspas, esse sentimento de pertencimento, de igualdade, né? Esse receio de ser diferente, você acaba se auto-sabotando, procrastina, e aí, por amor leal, você não se torna um realizador, e sim mais uma pessoa que começa e não termina. Começa várias coisas e não termina. Então, são alguns dos movimentos que pode estar acontecendo com você, que faz com que você procrastine. Ok? Foi que a gente. Aqui, lógico, dá para a gente falar mais, mas eu quero um pouco aqui deixar que as meninas estão ávidas para falar, eu não querem procrastinar, mas elas querem sair do silêncio. Então, eu passo a bola para vocês. Olha que interessante. Oi, fala, Rê. Não, o Ronaldo estava falando das dinâmicas, né? E aí, dando alguns exemplos, por exemplo, do pertencimento, para ficar um pouquinho mais claro, né? Que ele estava falando, algo que a gente já falou. Você quer entrar numa faculdade, mas como é que é o seu clã? Né? É normal do seu clã entrar em faculdade, fazer faculdade, terminar a faculdade? Ou não é normal no seu clã fazer isso? Né? Porque se não for normal no seu clã fazer isso, não é procrastinação. Né? É você que está num movimento que não consegue. Você precisa fortalecer o seu espírito ou a sua alma, como diz o Bert, para você seguir em frente. Né? Outra coisa que o Ronaldo também falou, que também trava. Um exemplo que eu achei bem interessante. A pessoa foi constelar. E falou que ela queria voltar para o mercado de trabalho, que ela fica procrastinando o curso tal, porque ela tinha tido filho. E já fazia 1 ano. Mas quando coloca a pessoa lá, ela está de costas para o trabalho. Ela está olhando para as crianças. Então, na verdade, não é isso que ela quer. Ela não está procrastinando. Ela não quer o trabalho. Ela quer ficar olhando para as crianças. Ela quer ficar na nutrição. Então, o verdadeiro sentimento dela, a verdadeira vontade dela era o quê? Era ficar lá, maternando. Era ficar com as crianças. Então, ela nunca ia encontrar essa força para voltar para o mercado de trabalho. E na cabeça dela, ela estava procrastinando, mas não era procrastinação. Você entendeu? Era vontade de voltar para a maternidade e ficar lá. Só que ela não tinha coragem de assumir isso, de chegar para a família e falar assim, olha, vocês me bancam? Porque eu quero ficar com meus filhos. Porque eu quero cuidar dos meus filhos. Porque eu não quero jogar os meus filhos numa creche para outros cuidarem. Vocês me ajudam? Perfeito. É uma escolha, né? Aí não é uma procrastinação negativa. Ela escolhe conscientemente. Eu quero procrastinar. Eu vou voltar para o mercado de trabalho mais para frente. Agora eu escolho ficar com meus filhos. Eu preciso dessa ajuda. O exemplo foi perfeito. Eu acho que corrobora. Sim. E muita gente acha que está procrastinando. Bom, procrastinação virou
Isso não existe. Todo mundo procrastina. Todo mundo. De uma maneira ou de outra. Eu tenho que estudar, eu não consigo. Ai, meu Deus, eu não li aquele livro. Você leu um capítulo do livro, mas você já comprou 10 livros depois daquele um capítulo que você leu lá. Mas você não leu os livros. E isso é normal com todo mundo, né? Eu tenho que emagrecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Mas por que você não vai? Por que você não consegue ir? Você realmente quer emagrecer? Né? Ou você quer o que vem depois de emagrecer? Você quer ficar magra, mas você não quer parar de comer. Eu não quero. Você não vai parar de comer. Né? Então, o que vai no seu íntimo? Né? O que você quer realmente? Né? Aí, por exemplo, eu quero, meu Deus, eu quero fama. Eu quero uma fama absurda. Eu quero bombar na internet. Você quer bombar na internet, mas você não quer pagar o preço. Você não quer estudar, fazer aquilo, ir atrás disso, ir atrás daquilo, aquela parafernália toda. Você não quer. Você quer o que vem depois. Então, você não vai atrás. Você não vai atrás. Isso não é a procrastinação também. Porque não é isso que você está querendo. Eu acho bem... Como a gente sempre fala aqui, tem uma raiz, né? E a gente usa muito das palavras como desculpas. E a gente está tão acostumado com as nossas desculpas que agora, então, talvez a gente esteja nesse papel, eu procrastino. Eu deixo para depois. Eu deixo para depois. Tá, você deixa para depois por quê? Isso realmente é importante para a tua vida ou algo que você pensa que você precisa na tua vida? Né? E muito assim, o que é procrastinar, então? Eu tenho que fazer isso agora e me dá sono. Eu começo a ler um livro e tenho sono. Eu começo a fazer tal coisa e me sinto cansada. Né? Então, olhar para esses aspectos do nosso dia a dia. Por que eu deixo para depois? Será que realmente é importante para mim? É o que a minha alma é a minha essência? Eu estou ali naquele lugar? E muito da permissão também. Eu acho que tanto o Ronaldo quanto a Renata trouxeram algo que ficou batendo aqui, né? O quanto eu tenho de permissão interna para fazer aquilo que eu me proponho a fazer. E quando eu deixo de fazer, quando eu não tenho força para fazer aquilo que está como, enfim, tarefa e ação, eu me pareço com quem? Né? Porque a procrastinação me parece meio que algo que a gente também inicia e não acaba, sabe? Pessoas que falta acabativa, no caso eu. Então eu procrastino por quê? Será que eu realmente quero isso? Ou é uma cobrança, mais uma das cobranças internas e externas, e que eu tenho que dar conta daquilo? Então nem sempre a procrastinação ela é negativa, às vezes ela te salva. Às vezes ela te salva daquela encrenca que você vai entrar, daquele, né? Então, é entender isso. O adulto, ele faz o que precisa ser feito. Se você está no lugar de adulto, você vai fazer o que precisa ser feito. Pode até negociar contigo, mas você vai entregar aquilo que precisa ser feito. Se você não está fazendo aquilo que precisa ser feito, está no papel da criança. Sim. Exatamente. Sim. E como que a gente vai nesse papel e não está percebendo algumas coisas e não consegue fazer essa pergunta, será que realmente eu quero isso? Bom, se eu quero, eu vou fazer o preço, vou pagar o preço. Se eu quero pagar o preço, o que está me impedindo de pagar? Do ponto de vista sistemicamente. Será que essa lealdade, essa identificação com o destino, será que eu estou querendo cumprir o destino? Por exemplo, a Rê falou você quer emagrecer, você quer ser magro, você não quer emagrecer, você não quer parar de comer, mas ao comer, mesmo sabendo o que você quer, será que você está querendo ir no lugar de alguém? Será que você está querendo... você está falando para si mesmo, né? Antes eu do que você, tá vendo? Pode ser, ou pode ser simplesmente uma escolha. Eu gosto de comer, eu estou bem com o meu corpo, eu quero isso para minha vida,
vou fazer apenas aquilo que me dá assim, o mínimo de saúde para eu manter. E tá bom, eu não ligo para as gordurinhas, eu não tenho essa necessidade de ter o corpo que a sociedade prega como padrão de beleza. Eu estou bem, estou feliz. Aí sim, isso é consciência, isso é adulto. Agora, eu quero ser magro, eu me vejo, eu invejo as pessoas, só que chega na hora de pagar o preço e não pago, seja por qualquer motivo. Aí já é preciso olhar para dentro. Ou é uma criança, ou é uma identificação, ou é lealdade com alguma coisa. Sistemicamente é algo que está te impedindo. Pode ser apenas assumir a responsabilidade, pagar o preço. Ou pode ser também sistemicamente. De qualquer maneira, você tem sempre a escolha de ter esse autoconhecimento para tomar uma atitude como em relação a isso. É sempre uma atitude. E aí por isso eu brinco com meus mentores, aí você tem que se tornar o quê? Como a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, um procrastinador profissional. Então, eu escolho procrastinar isso. Se eu quero prestar concurso, então eu escolho procrastinar as séries do Netflix, aquela série que eu quero assistir, vou assistir depois que eu passar no concurso. Aí eu vou assistir depois que eu conseguir aquele resultado. Aí você vai escolher. Né? Aí, assim, vai ser uma procrastinação saudável. Vai fazer aquilo que você quer, como a Pipis me colocou. Sim? Queremos te ouvir, Débora. Nossa hoster. Então, eu penso muito também essa questão. As pessoas tendem a procurar varinhas mágicas. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então assim, vou constelar para acabar com a minha procrastinação. Não é bem assim, tá, gente? Não vai acontecer fazer um curso, né? Participar de um workshop, não é bem assim. A gente tem que assumir responsabilidade, assim, lógico. A gente vai constelando. Nós vamos sim ver o que estava oculto, encaminhar o que tem que ser encaminhado. Geralmente tem sim lealdade. Às vezes você não banca. Você quer dar um passo grande, você tem condição, mas você não está bancando isso, às vezes procrastina por alguma coisa que está oculta. Bom, enfim. Mas tem que agir. Tem que assumir responsabilidade. É assim, o que vocês todos já falaram, mas vamos parar de também tentar encontrar sempre alguma coisinha por trás, sabe? Eu acho que é sempre bom a gente se colocar no nosso lugar de adulto. Todo mundo tem essa condição, né? E começar essa história de escolher comer. Várias vezes eu faço essa pergunta para mim mesma. Eu falo assim, bom, então você vai adiar de novo o que você tanto quer. Né? Quando você deixa também de mistificar tudo na sua vida, não é tudo que tem um místico por trás, o oculto, né? Alguma coisa surreal por trás. Às vezes é posicionamento na vida. Sei lá, eu vejo dessa forma. Eu acho que vocês falaram dessa forma também, só estou sendo redundante. Mas fiquei um pouco calada também por conta da minha internet, gente. Desculpa. Eu acho que é por aí, a gente assumir posturas diante daquilo que a gente quer mesmo procrastinar. Achei linda essa sua colocação, Renata. E às vezes a gente está se colocando num patamar de que está procrastinando uma coisa, sendo que precisa bancar. Eu quero ser mãe dos meus filhos nesse momento. E parece que é errado algumas decisões que a gente toma, então, para a gente se justificar para as pessoas, a gente começa a achar um monte de historinhas para contar para as pessoas. E internamente a gente já sabe a nossa verdade. E que a Cris falou, que eu entendi, e é o que ela falou, para ficar mais claro, isso que você quer. É o que você quer ou é o que a sua família está querendo? Ou é o que a sociedade está impondo para você? Ei, você tem que ser magra. Você está saudável, seus exames estão perfeitos, você não tem problema nenhum, você só está um pouquinho. Eu estou falando porque você falou, tá? Quando eu falei de gordura, é porque quando eu fui ver de procrastinação, o que mais tem eu quero estudar e eu quero emagrecer e não consigo. Sim. É o que mais tem. Sim.
né? Ai, eu não consigo estudar. Eu paro para estudar e não consigo. Eu quero emagrecer e não consigo. É o que mais tem na internet, né? E a gente coloca o prazer na frente. Eu quero estudar e eu quero emagrecer. Bom, enfim, é teu isso? Porque se isso não for teu, se isso for da sua família, da tua mãe que fala, nossa, você precisa emagrecer, hein? Da tua amiga, nossa, amiga, tá gorda, hein? Precisa emagrecer. Ó, tá na hora. Se isso não for seu, você vai procrastinar a vida inteira. Isso precisa vir de você, né? E olha, Débora, do fundo do meu coração, eu acho que é muito difícil isso. Muito. É difícil, sim. Deixa eu fazer uma distinção aqui, tá? Esses exemplos... Eu não ia conseguir parar de comer. De fazer uma distinção. A gente está falando aqui também de procrastinação, não só na tomada de decisão, se eu quero por isso, por mim ou por outro. A pessoa decidiu, ela quer por ela. Por ela. Só que na hora de executar as coisas que vão acontecer, ela procrastina. Estou falando desse tipo de procrastinação. Eu decidi, Sim. É por mim, eu quero ser magra. Então eu vou começar a fazer isso, vou na academia. Paguei a academia. É por mim, eu sei. Só que chega na hora e fala assim, amanhã eu vou. Eu estou falando desse tipo de procrastinação. Eu não estou falando da escolha. São duas coisas. É você tomar uma escolha baseada naquilo que você quer e bancar, e a outra é você tomar baseada na escolha das outras pessoas. Ok? Uhum. Então, quando a pessoa está conscientemente, eu não quero trabalhar agora. Ela escolheu. Então, é um tipo de... Quero trabalhar depois. Ela fez uma escolha. Não, eu quero trabalhar. Eu dou conta de conciliar. Aí só que chega na segunda-feira não vai distribuir o currículo. Apareceu uma entrevista, ela chegou atrasada. Ou ela tinha que cumprir uma avaliação, por exemplo, uma entrevista, ela tinha que preparar uma redação, uma carta descrevendo por que ela merece aquele cara, ela não escreve. Estou falando desse tipo de programação. Ela quer, ela precisa até. Por que mesmo assim ela procrastina e não faz? É diferente. Aí pode ser porque, de fato, ela quer, mas no fundo ela não quer, é a preguiça, ou porque ela está querendo cumprir o destino de alguém. Ou porque por lealdade, ela não quer ser diferente. Aí eu estou falando qual sistemicamente o que pode estar interferindo. São coisas distintas. Que é a tal da zona de conforto, né? Que aí você já liga ao sistêmico total. Eu vejo dessa forma. E olha que interessante pensar nessa lógica, né? Por que eu não tenho força? Se eu decido, eu tomei a escolha, eu sei o quanto aquilo é importante para mim, por que me falta força? E aí eu gosto muito de um exercício que eu faço comigo quando eu procrastino, e o procrastino eu deixo para depois, eu não faço o que precisa ser feito, eu estou ali no papel da criança, eu me pergunto quantos anos eu tenho. Eu olho para mim e pergunto, Cris, quantos anos você tem aqui? Eu tenho 45 anos, então haja como uma mulher de 45 anos. Toma para a tua vida, olha para o sucesso, olha para aquilo que você quer alcançar e não negocia o teu sucesso. Não, e esse sucesso pode ser no teu processo de emagrecimento, passar no concurso que tu tanto almeja. Vocês estão me perseguindo! Olha para isso, não negocia. Não negocia. Chega de negociar os teus sonhos. Chega disso, basta. Sim. Já foi tudo pago. Olha para a mamãe, olha para o papai, já foi tudo pago. A gente não deve mais nada para ninguém. Não. E quando eu escolho procrastinar, eu também pago o preço como adulta. Total. Como adulta. Então, é o adultecer. É o amadurecer. E o amadurecer tem aí um endurecer. É a resistência, né, Cris? Ok? E o tempo todo, e eu revisito muito esses meus espaços de deixar para depois, de não ter força, de ter sono. A minha procrastinação está muito ligada com o sono, porque eu preciso dormir, eu estou muito cansada. Né? E aí, tá a minha procrastinação. Eu começo a ler um livro, me dá um sono. Então a gente vai se conhecendo e volta lá para a história do autoconhecimento.
né? Não negocie os teus sonhos. Toda vez que você procrastina, está negociando os teus sonhos. É isso aí. E tem a questão... Que, Ronaldo? Gostei do exercício. É você se pegar procrastinando e perguntar, mas quantos anos que eu tenho, pô? Tô agindo como adulto, tô agindo como uma criança. O Bert diz que toda vez que você vai evoluir, que você está para um novo patamar, as resistências, que resistência é procrastinação, né? A autossabotagem. As resistências, elas vêm como um avalanche para você não concluir. Aí vem a procrastinação. Então, por isso que a gente tem que... vamos. Na força do amor. Hã? Na força do amor. Na força do amor. Não, é isso que eu tenho que fazer? Então, hoje é mais um pouquinho, Aí sempre tem também aquela corrente também, as pessoas, você pode ver as pessoas, não precisa fazer isso não. Sempre aparece, né? Você não precisa disso. Não, então aí você fala assim, não, eu preciso. Então vamos. Mais um pouquinho hoje. Ah, é muito? Então vamos um pouquinho, porque se está difícil, se a resistência está muito grande, é esse o caminho. Essa parte que você tem mais resistência, que você tem resistência desde lá, pensa o que você tem mais resistência desde o começo da sua vida. Qual é essa parte? Onde foi isso? Esse é o seu caminho. É aí que você tem que seguir. Essa é a sua evolução. Onde você mais procrastinou na vida? Onde você mais tem resistência? Esquece essa palavra procrastinação. Porque isso daí é uma doença que vai ter muito agora, porque é muita informação, a gente não dá conta e vai vir esse burnout, vai vir essa déficit de atenção, e vai vir procrastinação, e vai vir de tudo agora, né? Porque a gente não dá conta. Então, vamos falar aí de resistência. Onde você tem mais resistência? É esse caminho que você tem que seguir, tá? Eu estou falando isso para mim também, tá, gente? Sim. Não fica desesperado, pensando que você tem que seguir. Olha, eu acho assim, ó. É esse caminho que você tem que... Aí eu não tenho sucesso, aí eu não consigo, né? Pergunta se tu paga o preço. Exatamente. E também eu acho que a gente sistemicamente, se a gente tem só um pouquinho de consciência do caminho que foi deixado, né? Às vezes a gente está procrastinando em honra, ao fracasso, vamos dizer assim, né? Que eu tenho culpa de ir para o sucesso. É um exemplo. Por vocês também. Olha para quem não conseguiu. Por vocês também eu faço isso. Por vocês também eu dou esse passo. Em honra a vocês eu sigo. Né? Se tem esse desafio, né? E é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Orar e vigiar e praticar. E a gente até se tornar uma coisa natural e a gente não precisa fazer força para efetivamente fazer tudo aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer para conquistar ou desempenhar o papel da forma que a gente quer desempenhar. É isso aí. Método VOP da panela sistêmica na veia. Vigiar, orar e praticar. Vigiar o quê, Ronaldo? Se você está no seu lugar de força. Porque se você está no seu lugar de força, você não procrastina. Então, VOP, vigiar, orar e praticar. Permaneça no seu lugar de força e vai para a vida. Eu acho que a gente deve parar de procrastinar no final desse episódio. Suficiente. Tá bom. Obrigada, gente. Muito obrigada por mais um episódio. E que bom que a gente falou sobre esse assunto. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhem com a gente o que vocês têm achado, as impressões que vocês têm tido, né, dos nossos episódios. A gente vai amar saber. Um beijo para todos. Fiquem bem. Fiquem bem.